Legal, legal que você siga por aqui. Tô gostando de ver, tô gostando de ver, tô gostando de curtir essa imagem geral para você do nosso primeiro tempo, com esta ideia de que a gente possa conferir para você os mais importantes momentos do esporte. Hoje, por exemplo, vamos ligar São Paulo a Goiás. Alô, meu caro Hélio dos Anjos, saudades do amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Hélio. Bom dia, Elias. Saudades também, mas estamos sempre te vendo aí nas suas ótimas apresentações aí no Band Esportes, e para a gente é um prazer estar aqui com você. Você sabe que eu tenho um programa também na Rádio Bandeirantes, à noite, e eu estava com saudades de colocá-lo, porque na rádio a gente tem talvez um pouco mais de tempo, um pouco mais de intimidade, até para poder falar um pouquinho mais, não só desse momento, porque a gente normalmente é obrigado a falar do cotidiano, é obrigado a falar do último resultado, e nem sempre isso me agrada tanto quanto poder falar um pouco do retrospecto. Você tem uma história de vida muito interessante, né, Hélio, no futebol, não? Já são mais de 30 anos, né, Elias? Já são mais de 30 anos. Inclusive, a última vez que nós falamos, você lembra, eu estava na Arábia Saudita, né? Fiquei lá 2 anos e retornei, já tive lá outras vezes, cheguei a comandar a seleção do país durante 2 anos, e é sempre bom falar sobre tudo no futebol. Realmente você citou uma coisa interessante, né? Não só o cotidiano, mas a história no futebol de todos, né? Tanto da nossa parte quanto da parte de vocês. É sempre bom a gente relembrar. Você sabe, Hélio, que ontem conversando, um dos meus convidados de ontem foi o ex-presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Calil, que por acaso agora é também o prefeito de Belo Horizonte, mas é um atleticano doente, foi 2 vezes presidente do Atlético, uma campanha vitoriosa como presidente do Atlético, e agora vai bem também como prefeito de Belo Horizonte. Ele estava tocando num ponto que é exatamente um ponto que eu queria tocar com você, que é essa questão da necessidade, entre aspas, que se coloca de que haja uma renovação entre os treinadores brasileiros de futebol. E a minha pergunta que eu passo a você é a seguinte: eu sempre penso o seguinte, quer dizer então que o cara, para ser bom, o cara, para ser um grande treinador, para que eu possa passar a utilizá-lo como referência, ele tem que ser jovem, ele tem que ser estudioso, ele tem que ter feito os cursos da CBF, ele tem que ter passado por estágios na Europa, e aí eu me pergunto, onde isso vai credenciá-lo se o resultado não vier? E aí eu me pergunto também, e a experiência agregada, o valor agregado de quem está nesta toada, como no seu caso, há 30 anos? Onde entra esse componente tão importante? O que é que você pensa de tudo isso, Hélio? Olha, eu convivo bem com isso, eu convivo muito bem. Inclusive, eu já participei dos cursos da CBF sem ter a necessidade em função de você conseguir as licenças, né? Eu já posso requisitar a chancela que todos os outros treinadores acima de 60 anos já conseguiu. Eu hoje tenho 60 anos, 32 anos de futebol, trabalhei na base, trabalhei em todas as divisões do futebol paulista, fui campeão no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, trabalhei muito bem no Sul, iniciei a minha carreira no Joinville. Eu vejo isso tudo com muita naturalidade, mas eu acho que naturalmente tem que haver uma história, um respeito, ninguém credencia somente com a teoria, a prática ela é importante em tudo. Eu até comento, de vez em quando você vê alguém falando que está defasado, que está velho, mas a gente tem, acima de tudo... Deu uma travadinha no Skype aí do nosso... Deixa eu só tentar ver se volta o Hélio, porque esse papo é muito interessante a gente poder conversar com o Hélio dos Anjos, que é o treinador do Goiás, que aliás o Goiás vem de uma primeira partida final contra o Aparecidense, onde o Goiás empatou em 0-0, mas é interessante a gente poder falar e poder discorrer a respeito dessa história do treinador que está tão em voga hoje no futebol brasileiro. Qual é o treinador ideal? Qual é a mescla ideal? Qual é a quantidade de variáveis mais novas? Qual é a experiência agregada que realmente é fundamental para que você tenha um grande treinador? Já já vamos voltar com o Skype do nosso Hélio dos Anjos. Tá aí para você a Libertadores para o Palmeiras hoje no Allianz Parque contra o Alianza Lima, lá do Peru, e no domingo, é claro, a grande decisão. Voltamos com o Hélio. Ô, Hélio, você tinha me abandonado, Hélio?
Pois é, rapaz, caiu aqui, mas tudo bem, tudo Esse, tranquilo, estamos de volta. esse negócio de tecnologia, você se dá bem com a tecnologia ou você tem uma certa dificuldade com essa aparelhagem toda? Não, não, a gente já aprendeu a conviver com isso, né? Mas a gente sempre tem uma boa assessoria. Meu filho trabalha comigo direto, é ele que organiza tudo isso para mim. Ô Hélio, essa história de que o técnico brasileiro perdeu o valor, principalmente no exterior, a gente tem poucos técnicos brasileiros no exterior. Houve uma época em que na Arábia só tinham brasileiros, no Japão só tinham brasileiros. Aí hoje você observa a incidência de treinadores brasileiros é cada vez menor. É um retrospecto ruim para o Brasil? Olha, não é questão de retrospecto ruim dos resultados brasileiros, de treinadores brasileiros, não. Nós temos um problema sério. Existe na Ásia uma complicação muito grande de concorrência em função de que tunisianos, marroquinos, esse pessoal tem uma facilidade muito grande de adquirir a licença da UEFA, até mesmo pela língua deles, você entende? E a disputa lá acabou ficando um pouco ingrata, sem falar nos franceses, nos portugueses. A única coisa que eu posso frisar, Elias, é que realmente a concorrência nossa lá ela é bem complicada. Eles não facilitam nada para o brasileiro, eles dificultam todas as questões de licenciamento. Por isso que é muito importante essa luta da Federação Brasileira de Treinadores em relação às nossas licenças terem uma validade maior perante a UEFA, perante a FIFA, perante a Ásia. Esse é um grande problema que nós estamos enfrentando e que está sendo uma luta muito grande. E nós estamos até, inclusive, tendo um certo apoio nessa luta. E por isso mesmo que muitas vezes fala que a gente não aceita o estrangeiro aqui no Brasil, nada disso. Importantíssimo o estrangeiro, o treinador estrangeiro, vir trabalhar no Brasil, mas que sejam exigidos deles, você entende? As mesmas licenças de capacitação que são exigidas para os brasileiros, eu não vou falar nem na Europa, por causa da reserva de mercado que a UEFA faz, mas principalmente, você entende, em outros continentes do país, do mundo. Você sabe que eu fico pensando exatamente nisso, até interessante. Eu discordo quando o treinador brasileiro, muito preocupado com a chegada dos estrangeiros, estão tomando espaço, estão tomando emprego. Eu acho até interessante que a gente tenha uma comparação. Eu vi o Gareca trabalhar aqui no Palmeiras e não gostava do trabalho do Gareca, achei que ele tinha muita dificuldade para o cotidiano de uma grande equipe como é a equipe do Palmeiras, e ele acabou mostrando isso. Ou seja, ele é um bom treinador, tem qualidade, está fazendo um bom trabalho no Peru, mas para comandar uma grande equipe do futebol brasileiro, ele não tinha a expertise necessária para comandar uma grande equipe do futebol brasileiro. Eu vejo o Diego Aguirre agora no São Paulo, vamos ter um certo cuidado e vamos torcer, inclusive, para que ele possa ir bem, mas eu entendo e sei muito bem como é que é o trabalho numa grande equipe, em particular aqui num centro gigantesco como é o centro de São Paulo. Então a comparação até é interessante, não, Hélio? Naturalmente, você pode ter certeza que não tem no mundo assim uma característica de dia a dia de clube como é no Brasil. Os clubes brasileiros são totalmente diferentes de qualquer clube do mundo. Todos os clubes que eu trabalhei no mundo árabe, a diferença é muito, muito, muito grande. Desde o jogador, desde a forma de nós trabalharmos, o planejamento semanal, o nosso dia a dia, o relacionamento com a imprensa, tudo no Brasil é muito diferente. E, naturalmente, quando a gente vai lá para fora, a gente consegue crescer em vários quesitos e também consegue sentir que nós não estamos atrás em nada. Nós temos um valor muito grande de trabalho, de dia a dia, de relacionamento com a imprensa, de relacionamento com a torcida. Por isso, eu acho que o treinador brasileiro, a partir do momento que esses licenciamentos, através da Conmebol, chegar na UEFA, chegar na FIFA, nós vamos voltar a sermos fortalecidos. E, naturalmente, né, Elias, o resultado de campo, em termos de seleção, é muito importante. Eu, independente disso, eu sou um verdadeiro torcedor do técnico que está dirigindo a seleção, seja ele quem for. O técnico que dirige a nossa seleção é sempre o nosso representante máximo. O resultado da seleção, os resultados adquiridos nos últimos dias, e se formos bem na Copa do Mundo, só fortalece o treinador brasileiro no mundo. Em 2010, eu estava no Emirados Árabes quando nós nós não ganhamos a Copa. Você precisa ver o sentimento de alegria dos ambientes dos clubes de estrangeiros.
Nós não conseguimos ter uma relação da melhor possível com os estrangeiros fora do Brasil. Eu mesmo senti o drama com uma comissão técnica portuguesa jogando 2, 3 vezes contra a equipe. Eu senti esse drama. As coisas não são fáceis para os brasileiros, mas nós temos que, naturalmente, criar uma condição, como está se criando, de melhorarmos. Agora, não vamos esquecer da grande história, da bela história de grandes treinadores brasileiros. Afinal de contas, né, nós somos pentacampeão mundiais com treinadores brasileiros. Todos os títulos conquistados por treinadores brasileiros. E eu sei o valor que um Parreira, que um Zagallo, que um Evaristo de Macedo, que um Didi, que um Tele Santana tem lá no mundo árabe. Você entende? São fortíssimos no mundo árabe, fizeram trabalhos maravilhosos e são super respeitados, como o próprio Luiz Felipe. E hoje a gente vê o cartaz que o Tite está tendo no mundo todo, fazendo esse belo trabalho na seleção brasileira. Bem colocado. Meu caro Hélio, final de campeonato goiano, e eu fico tentando comparar. Aliás, ontem até recebi um plano a respeito das arrecadações nas finais do campeonato regional. Ou seja, aqui em São Paulo, por exemplo, na primeira final entre Corinthians e Palmeiras, mais de 3.200.000 reais arrecadados. Aí você vai para o Rio de Janeiro, pouco mais de R$1 milhão, você vai para Minas Gerais, pouco mais de R$1,5 milhão, e aí você vai para o resto do Brasil, 400 mil, 500 mil, 200 mil, e em Goiás, inclusive, foi uma das piores finais de campeonatos regionais em termos de arrecadação. A diferença de realidade para depois você colocar o teu time na Série A do Campeonato Brasileiro e ter que enfrentar Palmeiras, Corinthians, Flamengo, é quase desumana, não, Hélio? Realmente, realmente. Isso a gente tem que rever. Os campeonatos regionais de algumas regiões, né, dos estados de algumas regiões, tem que ser revisto, sim. Tem que ser revisto. Nós jogamos a primeira partida da decisão num estádio para 5 mil pessoas, você entende? Naturalmente que houve uma chuva muito pesada momentos antes do jogo, isso diminuiu mais ainda o público, mas não é legal. O jogo de domingo para uma decisão foi num estádio muito acanhado, foi com um gramado horrível, sem condições nenhuma de iniciar o jogo às 16 horas, e a gente não sabe por que iniciou. Eu, pelo menos, tive consequências. Eu pedi um jogador com 10 minutos de jogo, com uma torção muito forte no tornozelo, em função das condições que o jogo aconteceu. E eu tenho uma preocupação com isso. Eu trabalho em Goiânia, no estado de Goiás, há muito tempo. Estou tentando conquistar, juntamente com o meu clube, meu 5º título aqui em Goiânia, aqui no futebol de Goiás, e lamentável. As coisas mudaram, na minha visão, em termos de público, Elias, para pior. Para pior. Nós já decidimos título aqui com 35, 40 mil pessoas. E hoje a primeira partida não deu 5 mil pessoas, e a segunda eu acredito que vai dar um pouco maior, porque a torcida do Goiás vai estar presente no Serra Dourada. Ficamos na torcida, porque não dá para ter uma final de campeonato com menos de R$100 mil de arrecadação. É ridículo essa arrecadação. Boa sorte, então, meu caro Hélio. O primeiro jogo terminou empatado em 0-0. Agora, o segundo jogo vem para Goiânia, vem para um estádio muito maior, com a torcida do Goiás. E a tendência natural, não só por uma melhor arrecadação, como também por uma grande decisão do futebol goiano. Muito boa sorte e muito obrigado, viu, Hélio? Valeu, Elias. Muito obrigado também. Um abraço, foi um prazer falar com vocês. Tá aí, Hélio dos Anjos, técnico do Goiás, para você aqui no seu primeiro tempo.